Fala tropa, tudo bem? Me mantive afastado por um bom tempo sem postar vídeos longos, e isso ocorreu por 3 motivos. Estive ocupado fazendo outros afazeres. E produzir esses vídeos requer uma certa paciência, e terceiro, a minha fonte de material foi apagada. Bom, não vou entrar em muitos detalhes. E eu sei que vocês já estavam há um bom tempo querendo assistir a essa obra, então aqui está. E já de noite. No mercadinho. Nos imediatamente vemos o atendente gado macetando o joelho de um dos membros da nova aliança de Gangseo. E após perder o equilíbrio, ele era rapidamente macetado no queixo. E na covardia, um outro cara o batia. Porém, sem sucesso. Então o atendente imediatamente quebrava o bastão, como se não fosse nada. O atendente gado então aplicava um leve chute, fazendo assim ele girar no ar. Já o atendente aplicava mais um golpe nele, jogando ele longe. E enquanto ele dava uma leve respirada, ele rapidamente dizia: 3 minutos. O lamen já está pronto, minha dama? Então, nós também ficamos sabendo que esse foi também o mesmo tempo que levou para ele nocautear a todos. E vendo tudo isso, a interesseira perguntava: o que exatamente você é? Então eles imediatamente vão para um lugar mais calmo aonde possam conversar. E de cabeça baixa, ele decide contar a sua história para a interesseira dizendo: bom, e uma longa história. Mas, se eu tivesse que me descrever, em primeiro lugar, eu sou um bom aluno. E ouvindo isso a interesseira fica sem entender. Mas o rapaz continua a contar a história. Eu morava na Tailândia por causa da empresa do meu pai. E recentemente fui transferido para uma escola na Coreia. Mas, naquela escola os estudantes começavam a fazer bullying comigo. E eu não queria arrumar confusão. Mas aqueles delinquentes continuaram a me perturbar. E eventualmente eu revidei e acabei derrotando todos eles. Quando eu estava na Tailândia, eu aprendi Muay Thai com um dos funcionários da empresa do meu pai. Então eu sou bem habilidoso em batalhas. E foi aí que o problema de verdade começou. Depois daquele dia que eu revidei, eu acabei me metendo em outras batalhas estranhas. Estudantes da escola vizinha, depois de ouvirem rumores sobre a minha força, vieram me desafiar. E por algum motivo, quanto mais eu batalhava, menos as coisas se resolviam. Em vez disso, eles começaram a me dar apelidos bizarros, como cachorro louco, o anestésico natural ou o punho que contra-ataca. Depois disso todas as escolas vizinhas e os delinquentes começaram a me atacar. Como se me derrotando eles fossem ganhar um troféu. Eles continuam vindo para cima de mim. E é assim que eventos como o de hoje aconteceram. E após ouvir tudo isso a interesseira dizia: você acha que eu vou cair nessa? Mas o rapaz rapidamente a respondia: eu também não sei, eu não consigo entender como as coisas escalaram tanto assim do nada. Porém, inesperadamente eles eram interrompidos por alguém chamando o atendente. Então rapidamente era possível ver, todos os caras que ele havia derrotado estavam diante dele, de cabeça baixa. E com uma cara de bunda ele falava para a interesseira: tá vendo, eu te disse que é estranho. Primeiro eram lutas e agora o que é isso? Mas o rapaz que estava à frente daquele grupo dizia: querer estar ao lado de alguém forte é um instinto dos homens. Eu gostei de você, como um irmão mais velho. Então por favor se torne o líder da união do distrito de Gangseo. Mas o atendente gado o pergunta: irmão mais velho? Mas você não é mais velho do que eu? Olha só o seu rosto. E com uma cara seria ele o responde: eu tenho 19 anos. Mas por que idade importem já que você é o mais forte? Por favor permita-me ser seu seguidor. Então o atendente gado surta, e fala: nem ferrando. Por favor, não coloque esses rótulos estranhos em mim. Porém, a interesseira começa a dar risadas. E então ela diz:
Eu pensava que os caras com quem eu trabalho eram os mais idiotas do mundo, mas agora tô vendo que não. Bom. O mal-entendido foi resolvido, mas sabe. Você não parece só um delinquentezinho. E parece que você sabe lutar bem, então. Que tal você vir trabalhar comigo? O pagamento por hora é bem alto, então vai ser legal. E pasmo ao ver o celular, ele em pensamento dizia: Não acredito, você quer trocar números comigo? E de joelhos, o atendente gado a dizia: Muito obrigado por me dar tamanha oportunidade. Serei fiel a você a minha vida toda. Por outro lado, os rapazes da aliança de Gangseu focavam sem entender o motivo daquela cena. Porém eles imediatamente entram também nessa loucura, ao mesmo tempo que diziam: Seremos fiel a você até o fim de nossas vidas. E sem entender o que acabou de acontecer, a Choi Seo, um vulgo interesseira, acabou obtendo o apoio da aliança do distrito de Gangseu. Passado isso, em um outro local. De cabeça baixa, um menino se despedia de seu instrutor. E enquanto esse instrutor se despedia também, era possível ver que esse homem era ninguém menos que o pai do prota. E sem perceber alguém se aproximava dele. E o vendo ele falava: Você me assustou, Anjum, e você mesmo? Mas o prota não dizia uma palavra. Então, o pai do prota perguntava se havia algo de errado com ele. Então ele finalmente falava: Pai, eu quero ficar mais forte. E por um momento, ele ficava quieto. Mas então ele o encarava, dizendo: Entendo, eu sabia que esse dia iria chegar. E próximo de um colégio. Kim Dong-yeon estava de cabeça baixa, e enquanto ele respirava fundo, o ruivo rapidamente se lembrava de seu combate passado, contra Lee Mun-gil, aonde havia dado empate. E em seguida, ele também se lembrava de seu combate com o atendente gado, aonde Kim Dong-yeon reconhecia que ele era bastante forte e talvez não conseguisse ganhar do atendente. Então o ruivo fica desconfortável com essa sensação de impotência. Porém, ele era rapidamente surpreendido, com uma lata gelada em seu rosto. E o olhando a interesseira dizia: O que você tá fazendo? Por que você tá tão para baixo? Mas o ruivo rapidamente percebia que ela não estava sozinha. E com um sorriso na cara o de óculos o saudava. E após olhar com mais atenção, o ruivo reconhecia o de óculos. Já a interesseira decide contar toda a história que havia acontecido na venda. Ela então sorria ao mesmo tempo que afirmava que a partir de hoje, o atendente gado e um menino dela. Já o atendente dizia: Fidelidade, eu não hesitaria em dar minha vida pela minha dama. Isso e amor igual a lealdade. Kim Dong-yeon então cochichava dizendo: Ei, mas ele parece ser um pouco estranho. Já a interesseira rapidamente o respondia: Tudo bem, honestamente, vocês são estranhos também. E encarando, o atendente gado, pedia desculpas ao Kim Dong-yeon mais uma vez, pelo desentendimento que havia acontecido antes. Mas Kim Dong-yeon dizia que estava tudo bem. E com um sorriso na cara, ele perguntava ao ruivo: Kim Dong-yeon, por eu ter te enfrentado eu percebi que você é bem habilidoso. Você já aprendeu alguma arte marcial? Mas o ruivo apenas respondia que ele nunca havia aprendido sequer uma arte marcial. O atendente ouvindo isso o respondia: O que? Você nunca aprendeu nenhuma arte marcial? Isso é estranho. Mas definitivamente você tinha uma vibe meio não refinada ainda. Porém aquela vibe crua e intensa daquele dia. E algo que definitivamente não se encontra mesmo entre os mais fortes. Kim Dong-yeon, talvez você seja um gênio. E surpreso ao ouvir isso, o ruivo rapidamente olha para baixo. E em seguida abaixa a cabeça, dizendo que ele não é e nunca foi um gênio. O atendente gado então continuava dizendo: Esse olhar nos seus olhos, entendo. Um olhar cheio de espírito de luta, mas que já atingiu um limite. Limite igual a estado de tristeza. Kim Dong-yeon. Se estiver tudo bem para você, gostaria de se encontrar com o meu mestre? Ele vai definitivamente ser útil. E depois deles se deslocarem para outro local.
O atendente afirmava que o mestre dele está na Coreia por conta de seu pai. Já a interesseira, descobri que o pai do atendente gado trabalha com o comércio de mangas. Porém ela fica em dúvida do porquê ele tem de trabalhar em uma pequena venda, sendo que o pai dele é bastante rico. Mas o rapaz apenas respondia que, embora seu pai tenha bastante dinheiro, ele tem de construir sua própria riqueza. E sorrindo a interesseira dizia que ele é um moleque bem legal. Então Kim Dong-yeon notava algo estranho. Um homem suspeito mexendo bem próximo de sua virilha. E enquanto o ruivo entrava em pânico, o atendente gado chamava aquele homem de mestre. E ao ouvir o rapaz chamar aquele homem de mestre, Kim Dong-yeon voltava a ficar calmo. Então rapidamente ficamos sabendo o nome desse homem. Chai Tae-sik, a lenda do Muay Thai. E tropa, ele também foi um ex-campeão de um nome esquisito aqui, que me perdoem, mas eu não consigo pronunciar corretamente esse nome. E com lágrimas nos olhos, o velho maluco dizia: "O que você fez para conseguir essas pernas? Eu fico emocionado só de imaginar, curvem-se diante dessas pernas." Então o rapaz também reconhecia, dizendo que o ruivo era de fato realmente incrível. O velho então pergunta se aquela história de ficar mais forte que ele ouviu era verdade. Kim Dong-yeon então afirmava que sim. E olhando o velho novamente falava: "Você acendeu meu espírito. Com a minha orientação e a sua determinação, você vai conseguir ficar forte o suficiente. E sendo sincero, eu não sinto esse desejo de treinar alguém corretamente faz muito tempo. Então, o que você me diz? Vai aprender?" Já o ruivo, após escutar isso, ele dizia: "Eu demoro para pegar o jeito, então talvez você se frustre um pouco. Mas se você está disposto a me guiar, eu o seguirei sem reclamações." Já o velho ficava feliz, dizendo: "Ótimo." E enquanto os dois ficavam felizes vendo essa cena, nós somos levados a outro lugar, aonde era possível ver ele, o prota, socando um saco de pancadas, com muita força. E enquanto ele se preparava para dar o próximo, alguém tocava em seu ombro. Seu pai, que dizia: "Anjun, você já é forte o suficiente. Mas você ainda quer se tornar mais forte?" Já o prota, enquanto suava, ele rapidamente se recordava de sua última batalha. Então ele, de cabeça baixa, respondia ao pai dizendo que ele queria sim ficar mais forte. O pai do prota então falava: "Bom, deve ter uma razão, você já é crescido agora. Filho, eu entendo. Contudo, há duas promessas que você tem que fazer. Primeiro, não importa em qual situação você esteja, não importa por quais emoções você esteja sendo guiado, não cometa violência contra alguém que não tem desejo de lutar. Essa é a responsabilidade dos fortes. E segundo, Anjun, as artes marciais são como uma gravação de como criar a força mais poderosa e eficiente para dominar seu oponente. E essas gravações estiveram sendo acumuladas e comparadas por milhares de anos. E a humanidade descobriu movimentos próximos à resposta certa. Então aprender artes marciais significa inteirar você mesmo com a herança da humanidade. Então não use a herança transmitida pela humanidade com intenções erradas. Afinal, isso é o dever dos fortes. Essas duas são as responsabilidades e deveres que você deve prometer seguir." E após ouvir tudo isso, Park Anjun rapidamente responde: "Tudo bem. Eu prometo, meu pai." Já em uma outra área, nos imediatamente vemos duas pessoas em uma sala quase escura. E enquanto encaravam uma foto, Yang Jilbin dizia: "Sim. Eu sabia que nos encontraríamos um dia, Nan So." E no dia seguinte, In Sang-ya e Yang Jilbin estavam juntos em um certo restaurante. Então Yang Jilbin perguntava a In Sang-ya se ele poderia começar a caçar primeiro um dos ex-líderes da Nexus, Nan So. E ao escutar isso, In Sang-ya dizia que a prioridade é o Park Anjun somente. Mas Yang Jilbin a responde, dizendo que
A ordem não importa, e também vale a pena derrubar Nan Sou rapidamente, afinal ele atualmente faz parte do grupo do Park Anjun. E o outro motivo é que, ele tem uma história mal resolvida com o Nan Sou. In Sang-ya, então dá risada. E dá permissão para ele cuidar do Nan Sou primeiro, porém isso será também um teste, afinal se ele não conseguir derrubar o Nan Sou, ele certamente não será qualificado para derrotar o Park Anjun. E enquanto ele bebia o chá, Yang Jilbin afirmava que ele ganharia esse combate. Passado isso, em um outro local, Yang Jilbin se reúne com um grupo de valentões e ordena que eles ataquem o local aonde Nan Sou e seu grupo se encontram, na Incheon. E ouvindo isso, o grupo começava a discutir o tanto de dinheiro que eles iriam receber, só por participar. Porém, logo próximo dali, um homem parecido com Li Donghua espreitava todos ali. E no telefone ele informava para onde Yang Jilbin e seu grupo estavam indo. Já o homem no telefone agradecia a informação e afirmava que em breve ele entraria em contato novamente. Após isso, nós imediatamente vemos o homem do outro lado da linha, que era ele. Um dos atuais inimigos do Prota, que se chamava Park Gil. E enquanto ele olhava para o lado ele dizia que, em breve eles entrarão em ação também. Então rapidamente nós ficamos sabendo o nome de cada um desses caras. Nan Yun, do time reserva nacional de arremesso de peso. Kim Kyung-tae, do time reserva nacional de arremesso de dardo. E por último, Park Kvamin, time reserva nacional de corrida de 100 metros. Já na área de Incheon, os membros do grupo do Nan Sou rapidamente notam a presença de um outro grupo se aproximando. Mas eles rapidamente reconheciam o líder desse grupo. Já Yang Jilbin falava: "Parece que temos um monte de rostos familiares por aqui, não é?" E após dizer isso, ele rapidamente avança, desferindo um pequeno chute no primeiro. E depois do rapaz voar alguns metros, Yang Jilbin punha o seu pé em cima desse cara. E ainda de costas ele diz: "Pessoal, elimine todos." E enquanto eles batalhavam, um deles tentava abater o gordinho. Porém o infeliz era rapidamente abatido. Então o gordinho falava que era para chamar o Nan Sou imediatamente. Já Yang Jilbin dizia: "Faz um bom tempo desde que eu vim aqui pela última vez." Mas Li Donghua pergunta: "Por que de todos os lugares tinha que ser logo Incheon? Mesmo que isso seja só um aquecimento, e como se nos estivéssemos andando em círculos?" Então Yang Jilbin o responde: "Você lembra do problema do que eu causei alguns anos atrás e depois me escondi? Eu estava aqui naquela época. E foi a Incheon que me manteve escondido por algum tempo." E nas lembranças, o irmão mais velho do Nan Sou dizia: "Você nunca sabe quando esses gangsters virão atrás de você. Então você deve se esconder por um tempo." Yang Jilbin então voltava a narrar dizendo: "O pessoal em Incheon eram decentes. Claro, nos brigávamos muito, enquanto ainda vivíamos juntos. Mas talvez o tempo realmente cure tudo. Porque nos gradualmente fomos mais próximos. Mesmo durante a guerra pela posição de líder da Incheon, nos cuidávamos um do outro." E espantado ao ouvir essa história, Li Donghua pergunta: "O que, então eles são boas pessoas?" Porém, por um momento Yang Jilbin permanecia mudo. Então ele voltava a narrar a história. Eles eram bons. Até então, eu pensava que esses caras eram como minha família. Mas eu não sabia que depois eles me tratariam como um completo estranho." E de volta ao presente, Yang Jilbin dizia: "Esses caras são piores do que estranhos. Você é a minha única família, Li Donghua." Já na estrada, Nan Sou se recordava de Yang Jilbin. E relembrando do passado, Nan Sou narrava dizendo: "Foi só por um momento. Mas Yang Jilbin foi definitivamente como uma família para mim." E avançando um pouco, no passado, Nan Sou procurava desesperadamente uma certa quantia de dinheiro, que ele havia guardado.
Porém o de jaqueta, levanta a ideia de talvez alguém possa ter pegado esse dinheiro. E enquanto olhava de canto de olho para o Yang Jilbin, o de jaqueta comenta que a única pessoa que esteve nessa casa sozinho só tinha sido o próprio Yang Jilbin. Então tanto o gordinho quanto o de jaqueta encaravam Yang Jilbin. Mas ele se incomoda, e pergunta o Du por que os dois estão o encarando. Já Nan Sou dizia: Yang Jilbin, você viu alguém mexendo aqui em algum momento? Esse dinheiro foi economizado para mudarmos para um lugar melhor desde o início. E apertando o punho, Yang Jilbin falava: Merda! Tá suspeitando de mim agora? Nan Sou então responde: Não cara, não é necessariamente isso. Porém antes de terminar de falar, o de jaqueta se pronunciava, dizendo: Esperem, eu vi tudo. Eu vi aquele idiota vasculhando atrás do armário na sala. Na hora, eu só pensei que ele estava procurando alguma coisa. Mas em pensar que ele ousaria tirar dinheiro de alguém do nosso grupo. E pegando pela camisa, Yang Jilbin dizia: Que merda sem sentido e essa que você tá falando? Tem certeza que me viu vasculhando? Mesmo sendo um canalha, eu nunca sequer me inclinaria a fazer algo do tipo. O de jaqueta então o respondia: Você tá falando merda. Nos acolhemos um mendigo como você, e é assim que você nos retribui? Usurpando o que não é seu. Eu não preciso de uma família como você, seu ladrãozinho mesquinho. Então Yang Jilbin imediatamente aplica um pequeno golpe nele. E enquanto os outros dois ficavam surpresos com isso, Yang Jilbin rapidamente enche-o de jaqueta, de golpes carinhosos. E após pegar uma mesa, ele imediatamente testa a qualidade da mesa no lombo do mentiroso. Mas Nan Sou e o gordinho rapidamente o seguravam. Já Yang Jilbin gritava que ele era inocente. Porém, a porta se abria lentamente. Sendo o irmão mais velho do Nan Sou. E com uma cara seria, ele rapidamente olhava para o estado daquele miserável. E então ele dizia ter ouvido tudo o que havia acontecido. Já Yang Jilbin gritava que era inocente, e o de jaqueta estava levantando uma mentira contra ele. Mas, com uma cara seria, ele imediatamente era corrigido. Yang Jilbin então novamente tentava dizer que ele era inocente. Mas novamente ele era recebido com um golpe. E pela terceira vez, ele tentava se explicar. Mas ele era recebido com um golpe muito forte, e em seguida Nan Sou falava: Yang Jilbin, não é que eu suspeite de você ter pegado o dinheiro. O motivo real é que eu sempre disse que nos deveríamos zelar e cuidar um do outro. Por isso, com você agindo dessa forma, não me resta outra escolha a não ser dizer que, e melhor você voltar para sua própria casa. E enquanto Yang Jilbin permanecia no chão, ele imediatamente olhava para Nan Sou e o gordinho. Então ele respira fundo. E se levantando, ele dizia: Sabe, minha vida está sendo tão terrível que eu pensei que não poderia piorar. Mas quer saber? Hoje talvez tenha sido o pior dia de todos. Vivam bem, seus infelizes. E de volta ao presente, enquanto a batalha continuava. O gordinho em pensamento afirmava que se Nan Sou não chegasse logo, todos ali iriam perder. E repentinamente, ele chega. Nan Sou. E depois de derrubar alguns idiotas, Nan Sou perguntava a seus homens se ele estava atrasado. E por ver ele, o gordinho ficava feliz, e em seguida avisava aos outros membros que Nan Sou já estava ali. E depois de tirar o capacete, Nan Sou perguntava: Há quanto tempo, Yang Jilbin? Já Yang Jilbin o responde: Não estamos em uma boa posição para nos cumprimentarmos amigavelmente, estamos? Mas, Nan Sou rapidamente diz: Eu reconheço que você se sentiu injustiçado. Depois que você sumiu, as coisas ficaram malucas. E nós também descobrimos que o cara que você tinha batido foi quem havia pegado o dinheiro. Eu queria me desculpar com você antes, mas eu não conseguia entrar em contato com você, então eu não tive a oportunidade.
Por isso, eu verdadeiramente peço perdão. Me desculpe. E após ouvir isso, Yang Jilbin dá risada, e em seguida diz: Você me abandonou e agora volta. Tentando acertar as coisas só com algumas palavras. Dane-se essas desculpas. Eu nunca vou te perdoar, seu infeliz. E após Nansou desviar desse ataque, ele em seguida dizia: Me desculpa, mas eu também não estou querendo acertar as coisas. E enquanto Yang Jilbin se afastava alguns metros, ele rapidamente se recuperava. Já Nansou tenta explicar o real motivo do irmão mais velho dele ter o expulsado no passado. Yang Jilbin, entenda, o motivo pelo qual meu irmão te expulsou não foi porque ele pensou que você tinha pego o dinheiro. Ele estava bravo porque você machucou um membro da família independente do motivo. Porém, Yang Jilbin gritava mandando ele parar de falar. E o encarando, Yang Jilbin afirmava que, naquela época, todos eles só queriam usá-lo para depois descartá-lo. Mas Nansou se irrita por ele dizer isso. E sem perceber, Yang Jilbin amarrava o braço esquerdo do Nansou. E enquanto apertava, Nansou rapidamente notava que seu braço estava saindo ketchup. Enquanto isso, em um outro local, Park Gil, junto de um dos seus subordinados, comentava com ele que a Insangya tinha um pavio bem curto, afinal ela já mandou Yang Jilbin agir imediatamente. Mas o seu subordinado Park Kvamin mudava de assunto perguntando: Então, nós só precisamos ir para cima do Park Anjun, não é? E o olhando Park Gil dizia: Uau, que jeito impiedoso de pensar. Nos vamos ter que lidar com Park Anjun eventualmente. Mas tem algo mais importante que isso. No fim das contas, isso é um Battle Royale entre a nossa família, onde apenas os mais fortes irão sobreviver. Então, em momentos como esse, devemos aproveitar a oportunidade para lidar rapidamente com problemas menores, tipo a Insangya e seu novo subordinado Yang Jilbin. E o encarando, Park Kvamin respondia: Ótimo, este método seria melhor, pouparia bastante tempo. E sorrindo o loiro diz: Exatamente. Essa é a ideia. Vamos começar a nos mover também. E de volta ao combate. Yang Jilbin continuava a ter sua vantagem, por conta daquele fio. E sorrindo, ele rapidamente puxava o fio. Então, Nansou era macetado. E irritado, Nansou dizia em pensamento: Merda. Esse fio está restringindo meus movimentos. Esse fio de merda. Cada vez que eu me movo ela, começa a afundar mais e mais, em meu braço. E como uma armadilha de caça. Então, o melhor que posso fazer é me preparar para sacrificar um pouco de carne. E dando risada, Yang Jilbin rapidamente desvia do golpe. Nansou, porém, ficava surpreso, por ele ter desviado. Já Yang Jilbin dizia: Você realmente achou que isso era tudo? Eu esperava isso desde o início. Por isso que eu amarrei sua mão esquerda. Já que sua mão direita é completamente inútil agora. Nessa situação, eu estou com uma vantagem esmagadora. E após receber essa bordoada, Nansou falava em pensamento: Esse cara, com essa postura estranha. Já que eu estou preso pelo fio, me tornei um alvo fixo. E por causa disso ele pode só vir para cima de mim, sem se preocupar com nada. Um soco desses é perigoso. Então eu também preciso encontrar uma forma para virar o jogo. E enquanto os dois se preparavam para desferir o próximo golpe, Yang Jilbin decidia se esquivar. E após ele passar por debaixo dele, Yang Jilbin rapidamente puxava o fio. Fazendo assim, Nansou se desequilibrar e cair, soltando muito ketchup. Já Yang Jilbin novamente falava: Isso é ridículo. Você vem com esse papinho de proteger e se exibir. Mas nesse estado, você não consegue proteger nenhuma formiga.
Sim, isso que vocês eram desde o início. Vocês só cospem palavras que parecem plausíveis para a situação. Mas suas ações são completamente diferentes, seus traidores. Não é verdade? Era para eu ser sua família? Então você não deveria ter me traído. Seu infeliz. E voltando ao passado, de Yang Jilbin ele narrava dizendo: Antes, não havia nada mais revoltante para mim do que a palavra família. Para mim, família era nada mais do que pessoas que me batiam só por fazer contato visual. E que me negligenciaram, quando eu era incapaz de sobreviver. Eu só queria desaparecer. Às vezes, quando eu via as famílias felizes na TV, eu me comparava e me sentia mais triste ainda. E vocês de Incheon, vocês não eram diferentes. Fazendo cena se fingiam de coitados. E cuidavam uns dos outros como se fossem uma família. Aquilo tudo era irritante de se ver. Vocês vivendo vidas que não condiziam com a realidade. Ao ponto de eu mesmo querer destruir vocês. Mas mesmo assim vocês me encheram de esperança. Eu estava assustado, mas às vezes era bom. Mas a esperança, no final de tudo para mim, apenas servia para me atormentar ainda mais. Nainsu, eu queria que você fosse de arrasta para cima. Porque você destruiu completamente a esperança que eu tentei reconstruir. Com o que restava da minha coragem. E após retornar para casa, depois de estar um bom tempo longe, seu pai o recebia com insultos e gritos. Mas por estar em seu limite, Yang Jilbin decide revidar contra seu velho. Já de volta ao presente. Após prender as duas mãos, Nain-soo dá uma cabeçada nele. Yang Jilbin porém ficava surpreso com essa ação. Já Nain-soo dizia: certamente nós éramos os culpados a respeito daquilo. Então sim, eu peço desculpas mais uma vez. Mas mesmo assim, não pense que eu vou aceitar perder para alguém que está ameaçando a minha família. Em seguida Nain-soo desferia outro golpe. E enquanto apanhava, Yang Jilbin reconhecia que Nain-soo teve uma boa ideia em diminuir a distância entre eles. E se a luta continuar assim, ele pode acabar perdendo. Então, ele tem uma ideia. Decidindo assim se abaixar para Nain-soo o soltar. Mas isso era exatamente o que Nain-soo queria. E sem ter muito o que fazer, ele ia atingido. E enquanto cuspia ketchup, Nain-soo novamente o acerta. Seguido de outro, e mais outro. Yang Jilbin então decide contra-atacar. Mas Nain-soo rapidamente se defendia. Porém, ele acaba se afastando novamente. E para não ser pego desprevenido novamente, Nain-soo rapidamente puxava a corda. Para assim, Nain-soo amaciá-lo mais uma vez. E cuspindo ketchup, Yang Jilbin dizia em pensamento: que merda é essa? Ele muito mais forte do que eu pensava. Como ele ficou mais forte? Não, eu não posso acabar desse jeito. Se for para perder para um traidor, então eu prefiro ir de arrasta para cima. E por usar todo o seu corpo, contra ele Nain-soo não conseguia pará-lo. Yang Jilbin então gritava, enquanto os dois caíam. Porém Nain-soo conseguia se segurar em algo. E enquanto o segurava, Yang Jilbin manda ele o soltar. Já Nain-soo gritava: fica parado, idiota. E muito fundo aí. Se você cair, pode acabar indo de arrasta para cima. E irritado Yang Jilbin fala: merda, eu prefiro ir de arrasta para cima do que aceitar ajuda de alguém como você. Solta seu merda, me solta de uma vez. Porém, Nain-soo então gritava o nome dele, bem alto para chamar a atenção dele, e em seguida ele diz: já entendi, caramba, eu sei o que você tá tentando fazer. Então por favor, vamos parar com isso logo. Nós temos que sobreviver, não temos?
Yang Jilbin então voltava a falar. Merda. Para de fingir ser bonzinho. Mas ele não conseguia completar a frase, pois ele percebe que Nan Sou estava sofrendo muito só para ajudá-lo. E enquanto ele permanecia quieto com uma cara de bunda, a corda acaba se rompendo, deixando assim ele cair. E logo próximo dali, Li Dongva percebia que Yang Jilbin havia caído. Já Nan Sou gritava de desespero por ter visto Yang Jilbin caindo. E enquanto afundava, ele em pensamento fala: caramba! Que vida de merda! No fim das contas. E assim que eu vou ir de arrasta pra cima? Mas, Nan Sou rapidamente aparecia. E surpreso, ele se perguntava por que Nan Sou pulou na água também. E após algum tempo, Nan Sou conseguia. E chegando na praia, Nan Sou rapidamente o perguntava: você está recuperando os seus sentidos? E enquanto respirava sem parar, Yang Jilbin olhava para ele. Porém ele percebia algo. Que Nan Sou havia sido golpeado pelas costas. E olhando de cima, Li Dongva diz: você lutou bem, Yang Jilbin. Mas mesmo assim, você amoleceu demais. Mas Yang Jilbin não entendia o porquê dele está dizendo isso. Então rapidamente, duas pessoas se aproximavam deles. Que era eles, Park Gil, e seu subordinado. E após olhar para eles, Yang Jilbin perguntava: Li Dongva, mas por que você fez isso? E com uma expressão de desprezo, Li Dongva o responde: por quê? Se você é tão fraco assim, não posso confiar em você a minha vida. Sendo assim, você tem que se responsabilizar por isso, Yang Jilbin. E indignado, com tudo aquilo, Yang Jilbin gritava bem alto. E o encarando, ele perguntava se a real razão dele esta o traindo seja porque aqueles dois estavam o ameaçando. Mas Li Dongva apenas sorri, e revela que não está sendo ameaçado. Então ele o pergunta se tem algum problema em querer ganhar dinheiro. E enquanto os homens que Yang Jilbin havia contratado se aproximavam, ele imediatamente percebe que Li Dongva não foi o único a o trair. E batendo no chão, Yang Jilbin começava a dar risada, pelo motivo dele acabar de perceber que nunca poderá ser feliz de verdade nessa vida. E ainda sorrindo, Yang Jilbin pergunta: então Li Dongva, me diga por quanto dinheiro você vendeu sua família. Mas ao ouvir isso, Li Dongva demonstrava não ter gostado dele ter o chamado de família. E imediatamente dá uma macetada na cabeça dele. E enquanto escorria ketchup da cabeça do Yang Jilbin, Li Dongva não demonstrava remorso algum do que havia feito. Então Li Dongva dizia: saiba de uma coisa, eu acabei de te golpear só porque você acabou de me dizer isso. Yang Jilbin, você é simplesmente um inútil. Porém Yang Jilbin não o respondia, afinal estava inconsciente. E junto de Nan Sou, os dois eram deixados ali. Já em outro lugar, a tatuada corria e gritando, ela afirmava que Li Dongva e Park Gil haviam atraído. Mas, em Sangya, dizia para ela não gritar. Em seguida ela dizia que pessoas com esse tipo de caráter são sempre propensas a fazerem esse tipo de coisa. Então ela chama a atenção de sua funcionária, dizendo para ela olhar para o aquário. E de frente para o aquário, ela informa que as piranhas que estão no aquário, desde o dia que ela as comprou, ela nunca as alimentou. Então ela afirma que aqueles homens que a traíram são como as piranhas. Eles não têm aliados ou inimigos. Para eles só existe a regra de comer e ser comido. E rindo, ela falava que a partir de agora, se ela quiser vencer, ela desconsiderará o termo aliados e inimigos. Para se ter êxito, ela terá de ajudar e cobrar com juros. Já Park Gil, junto de seus subordinados, ele imediatamente parabeniza Li Dongva pelo seu bom trabalho. Então Park Gil diz para eles beberem. Mas Li Dongva o impede. E o pergunta de quando será a hora deles porem o plano em ação.
que era o de derrotar Park An-jun em um combate, e em seguida criarem uma nova organização semelhante a Nexus. E enquanto o encarava, Park Ji-woo rapidamente o parabeniza pelo pensamento rápido. Porém, Park Ji-woo diz que no momento, eles devem acabar com Oh Jun-woo primeiro. E sem ainda entender o motivo deles atacarem o Oh Jun-woo primeiro. Então Park Ji-woo explica que Oh Jun-woo e a chave, pois e ele que limpa toda a bagunça que Park An-jun deixa. E após eliminarem o Oh Jun-woo, Park An-jun não será nada. Lee Dong-hwa novamente o questiona de como eles farão isso, afinal Oh Jun-woo é bastante rico. Park Ji-woo porém manda ele relaxar, pois quem cuidará do Oh Jun-woo será ele mesmo. Afinal, se colocar na balança os dois, certamente que Park Ji-woo sairia vitorioso, pois ele afirma que já está no mercado há um bom tempo e ele também tem vários contatos. Em seguida nos é mostrado que ele é o sucessor da KSK Entertainment, e tropa aparentemente essa KSK Entertainment, e uma gravadora de K-pop, uma empresa bem famosa nessa história. E eu só pude chegar a essa informação pois existe um Instagram com esse mesmo nome, eu acredito que o autor ou se inspirou nesse nome ou, ele trabalha nessa gravadora. Bom, se vocês ficaram curiosos basta verem por si mesmos, falou. Agora vamos voltar à história. Passado alguns dias. Em seu carro. Oh Jun-woo chegava em sua empresa, aborrecido. Perguntando a um de seus funcionários, qual era o problema. Então ele o respondia que, de repente os distribuidores haviam se negado a executar seu trabalho. E ainda diz que, se isso continuar, a empresa dele perderá muito dinheiro. Então Oh Jun-woo perguntava qual o motivo deles se negarem a distribuir. E novamente falando o funcionário responde, que todos os distribuidores deram várias desculpas. Mas o funcionário, diz que isso tudo parece ter sido orquestrado por alguém, só para atingir ele. E por conta dessa intervenção, Oh Jun-woo terá de pagar cerca de 50 bilhões de wons até amanhã. Então Oh Jun-woo chega à conclusão que o inimigo atual, escolheu ele como alvo. O loirinho rapidamente, pergunta se o seu funcionário já olhou todos os meios necessários para contornar essa situação. Mas o homem o responde que já buscou todos os meios. Oh Jun-woo em pensamento tentava achar uma solução que pudesse tirá-lo dessa enrascada. Mas, subitamente ele escutava uma voz dizendo: Você não tem dinheiro suficiente para ser empresário. E se virando ele imediatamente pergunta quem é. Então nos rapidamente vemos ela. In Sang-ya, que rapidamente falava, que hoje era o dia de sorte dele, pois seria ela quem emprestaria esse dinheiro a ele. Já Park Ji-woo, enquanto caminhava. Ele se gabava por ter sido o motivo da interrupção dos distribuidores do Oh Jun-woo. E com um olhar firme, ele dizia que com isso Oh Jun-woo já está fora do caminho. E a partir de agora, eles devem cuidar do Park An-jun. E olhando para Park Kwon-min, ele o perguntava se ele estava preparado para acabar com Park An-jun. Então Park Kwon-min, imediatamente responde que sim. Mas de repente o celular do Park Ji-woo tocava. E surpreso com o que via. Ele ficava nervoso com o vídeo, aonde ele estava maltratando uma pessoa. Em seguida ele afirmava que, só bastava algumas ligações, e a carreira dessa atriz iria para o buraco. Mas, ele começa a desconfiar que talvez não fosse a garota do vídeo que havia enviado esse vídeo. E talvez isso tenha sido obra da In Sang-ya. E por conta de um telefonema. Ele acaba confirmando essa teoria. Já no telefone, In Sang-ya o pergunta-o do por que ele fazia isso, e ela ainda conta que, de todos os vídeos que ele tem dele o que ela acabou de enviar foi o menos escandaloso. Então ela o pergunta o que ela deveria fazer com todo esse material, talvez entregar à imprensa? Park Ji-woo mesmo irritado, ele pergunta o que ela quer. Ela rapidamente diz para eles se reunirem. Já no local. Ele imediatamente diz que o que ela estava fazendo com ele era muito baixo. E olhando para ela, Park Ji-woo a pergunta se ela quer mesmo brigar com ele de forma suja. Mas In Sang-ya apenas sorri. E diz que isso só chegou a este ponto porque foi ele que havia atacado primeiro. E sem perceber ele aparece. Oh Jun-woo, que saudava Park Ji-woo ironicamente.
E sem demonstrar reação, Park Gil se perguntava em pensamento o que aqueles dois estariam tramando. Então ele finalmente chegava a uma conclusão. Que eles estavam ali só para se gabar da união que acabaram de formar. Mas Oh Jun-woo dizia que ele não está ali apenas por isso. E então ele diz que tem uma ideia de como eles podem resolver os interesses, sem ter grandes prejuízos. Então ele tem uma ideia. A de que eles resolvam seus problemas, com força bruta, e aquele que perder terá de se retirar. E Park Gil perguntava se ele realmente pensa que pode ganhar com força bruta. Com um sorriso na cara, Oh Jun-woo dizia que ele tinha certeza absoluta que ganharia, pois ele tinha muito dinheiro. E encarando, Oh Jun-woo fala que Park Gil deveria estar igualmente feliz, afinal ele tinha bastante dinheiro e poderia contratar o melhor lutador. E ainda falando, Oh Jun-woo informava que o local do combate será no estádio de beisebol. Já Park Gil se irritava e ao mesmo tempo chamava Oh Jun-woo de insolente. Oh Jun-woo então sorria de satisfação. Após isso, em um outro lugar, em Sangya, questionava se esta era a melhor opção a se tomar. E em seguida ela informa que o motivo deles quererem criar uma organização era pelo motivo de que eles queriam ter o controle total de tudo. E encarando ele o lembra que se ele perder esse combate, ele perderá tudo. Mas Oh Jun-woo responde dizendo que ele já sabe de tudo isso. Porém, ele afirma que não está preocupado afinal. Não importa o quão rápido eles corram, não importa o quão longe eles possam ir. Nenhum desses idiotas são do nível do Park An-jun, nenhum deles servem de nada. Então, a interesseira rapidamente entra desesperada, dizendo que Park An-jun havia desaparecido. E ouvindo isso, Oh Jun-woo ficava mudo. Mas ele rapidamente se lembrava de algo que Park An-jun havia lhe dito. Oh Jun-woo então dizia que ele buscaria Park An-jun, e em 3 dias ele encontraria com todos. E preocupada, a interesseira perguntava o que acontecerá se Park An-jun não aparecer. E ao dizer isso, todos da sala ficavam mudos. Porém, o ruivo aparece, e imediatamente diz: "O que vamos fazer? Vamos lutar como planejado. Eu tenho confiança para não perder contra esses caras." E ainda de costas Oh Jun-woo respondia: "Sinto muito, mas não importa o quanto você lute, não posso deixar para você todo o fardo do Park An-jun." Mas Kim Dong-yeon rapidamente falava: "Eu não estaria sozinho. Além de Park An-jun e Na In-soo, temos um cara que pode nos ajudar." Então Oh Jun-woo ficava surpreso por ouvir isso. Já a interesseira imediatamente perguntava se ele estaria se referindo ao Cheon Jeong-yeon. Já na loja de conveniência, os dois rapidamente aparecem. E ao mesmo tempo, a interesseira dizia que ela precisava de um favor dele. E segurando seu uniforme, o gado rapidamente se livrava dele, e mesmo sem saber qual era o favor, o infeliz afirmava que faria tudo o que o grande amor da vida dele pedisse. E passado um tempo em outro local, Park Kwame estava reunido, com vários outros caras. Então ele imediatamente dizia a eles que as instalações que eles estavam usando para treinar não eram de graça. E por isso a conta deveria ser paga. E em um outro lugar os homens que haviam traído Yang Jilbin por dinheiro estavam reunidos. E liderando essa corja, estava ele, Lee Dong-hwa. E embora estivessem em locais diferentes, tanto Park Kwame como Lee Dong-hwa gritavam ao mesmo tempo para seus grupos, para eles se motivarem. Após dizer isso, todos ali ficam motivados a seguir com o planejado. E no hospital, Yang Jilbin se mantinha de cabeça baixa. Mas ele era rapidamente chamado a atenção pelo Na In-soo. Yang Jilbin porém perguntava por que ele foi visitá-lo. Na In-soo então afirma que só foi ali para ver se ele não havia batido as botas. Yang Jilbin então ficava irritado. Mas ele imediatamente se lembrava do que Na In-soo havia feito para ajudá-lo. Então ele rapidamente se acalmava, e dizia que já estava melhor, por isso, Na In-soo já poderia ir embora. Mas Na In-soo respondia dizendo que ele já estava indo embora de qualquer jeito. Porém, antes de partir, ele falava:
Eu quase me esqueci. Bom, já que você não tem amigos, posso convidar você para comer. Estamos melhores do que nunca. Além disso, todos estão aprendendo habilidades enquanto trabalham. A família está maior do que nunca, há também uma sala que não utilizamos. Agora tenho dinheiro suficiente para convidar pessoas para almoçar. Então venha quando tiver tempo. Afinal, nós estamos sempre em Incheon. Mas Yang Jilbin rapidamente respondia que não, mas ele também agradecia o convite. Após isso, em uma área distante dali, Oh Jun-woo estava injuriado. Porque Park An-jun estava em uma região muito difícil de se chegar. E enquanto ele resmungava em pensamento, ele acaba ouvindo algo. E após andar mais um pouco, ele finalmente o encontra. Park An-jun, que estava sem parar, em bater em vários blocos. Então ele o perguntava o porquê da demora, e ele ainda diz que havia muitas pessoas contando com a ajuda dele. Mas por estar concentrado ele não o escutava, e ao mesmo tempo, antes dele acertar o próximo golpe, Park An-jun percebia algo. Dando assim, este último soco, que fez até Oh Jun-woo perceber algo. E embora este último soco tenha parecido normal, a parede de blocos imediatamente se rachava. Porém este golpe acabou fazendo uma rachadura no outro lado dessa parede, seguido de vários blocos voando. Oh Jun-woo então ficava surpreso com o que acabará de acontecer. Então Park An-jun rapidamente dizia que finalmente estava pronto. E no local do confronto, In-sang-ya e a interesseira estavam juntas. E sem perder tempo In-sang-ya perguntava se eles já conseguiram encontrar o prota. Mas a interesseira responde dizendo que a localização dele já foi achada, então é bem provável que antes dessa luta acabar ele já deve estar aqui. E após acenderem as luzes do estádio, a interesseira relatava que o sem-vergonha do Park Gil havia trazido muitos oponentes. Mas Park Gil a ouvi de longe, e imediatamente a respondia que até onde ele saiba, a quantidade de oponentes não iria fazer diferença. E após olhar para os oponentes, Park Gil questionava se eles pretendiam realmente batalhar sem o Park An-jun. Já no outro lado, o de óculos dizia que ninguém disse a ele que seriam vários oponentes. Mas o ruivo apenas o pergunta se ele estaria com medo. O de óculos então diz que não era exatamente medo, mas sim desconforto com o olhar deles. Especialmente aquele de franja. Junto daqueles três, que tinha olhares bem perigosos. E dando risada, Kim Dong-yeon o pergunta se isso não seria bom. Afinal eles finalmente podem mostrar o quanto evoluíram em seu treinamento, usando esses caras como saco de treino. E escutando isso, o de óculos diz que, o ruivo é de fato um adversário à altura, que vale a pena competir por uma dama. E juntos ambos decidem darem tudo de si nesse combate. Park Gil após ver que eles estavam, bem motivados ele, dizia que queria ver o quanto de tempo eles iriam suportar, sem a presença do Park An-jun. Já Park Kvamin, imediatamente mandava os rapazes avançarem. E com um olhar sério, Kim Dong-yeon mandava todos ficarem de olhos bem abertos. Afinal, essa seria uma noite longa. E enquanto o ruivo acertava o primeiro, logo atrás dele estava um cara pronto para acertá-lo. Mas o de óculos rapidamente o livrava desse ataque surpresa. E vendo isso, dois dos inimigos deles avançavam. Porém, eles eram rapidamente abatidos. Então, mais um tentava avançar pelas costas. Porém era em vão. Após isso, o de óculos chamava a atenção do ruivo, dizendo a ele, para prestar mais atenção, pois os ataques podem vir de qualquer direção. O ruivo então o respondia dizendo, que numa luta é normal receber vários ataques. E sorrindo Kim Dong-yeon afirma que, a partir de agora, ele fará de tudo para não precisar de apoio. O de óculos rapidamente dizia estar de acordo. E imediatamente, ambos atingiam um oponente. E de longe, In-sang-ya assistindo a isso, ela rapidamente diz, estar mais despreocupada pois ela havia pensado que a quantidade de homens que Park Gil havia trazido faria, ele ganhar.
Porém, ao assistir a essa luta, parece que mesmo sem eles terem trazido Park An-jun, o resultado será satisfatório para ela. Mas a interesseira imediatamente dizia que era cedo demais para ela contar vantagem, pois os verdadeiros campeões do Parque Gil irão lutar agora. E recebendo este golpe, o ruivo percebia que este cara não era normal. E enquanto batalhava, o gordinho rapidamente reconhecia o cara que havia acertado o ruivo. Que era ninguém menos que ele, Lee Donva. E nas lembranças do gordinho. Em uma conversa com Nan In-soo, ele havia contado que Lee Donva tinha traído Yang Jilbin, e em seguida os acertado na cabeça. Logo depois Nan In-soo afirmava que ouviu dizer que Lee Donva estava no mesmo nível do Yang Jilbin. Mas o gordinho imediatamente ficava surpreso por ouvir isso, pois ele parece bem mais fraco que o Yang Jilbin. Então Nan In-soo dizia que Lee Donva queria parecer fraco para ficar fora de perigo. Porém, no momento que ele descobriu que Yang Jilbin estava sentindo pena de si mesmo, ele decidiu enfrentá-lo de uma vez. E fazendo cara de sério, Nan In-soo mandava ele tomar cuidado com o Lee Donva. Ele é apenas uma pessoa sem escrúpulos, que é capaz de usar seus próprios amigos como meras ferramentas. Já no presente, o de óculos estava começando a ser pressionado. E enquanto ele estava lidando com isso, ele ao mesmo tempo gritava para o Kim Dong-yeon que, a partir de agora ele realmente não poderá ajudá-lo a enfrentar o Lee Donva. Kim Dong-yeon o responde dizendo que não se importa pois os dois já haviam concordado antes em lidar sozinhos. Mas ele ainda fala que o Lee Donva é um cara extremamente desprezível por ser capaz de trair o seu melhor amigo, e são esses tipos de pessoas que ele mais gosta de macetar. E por escutar isso, Lee Donva chamava ele de idiota, e diz que para ele, falar essas coisas só quando tiver vencido a batalha. Dito isso, Lee Donva rapidamente pegava um de seus aliados e o lançava contra o ruivo. E após macetar o cara que foi lançado, Kim Dong-yeon se convencia que realmente esse cara não valia nada. Porém, Lee Donva rapidamente o atingia. E após ser lançado para longe, Kim Dong-yeon percebia que estava descendo o ketchup de seu rosto. Então Lee Donva dizia: apesar de nunca termos nos visto antes, você fala muito mal de mim. Espero que você saiba que eu não vim aqui para brincar. Além disso, aquele amigo de quem você está falando era apenas um covarde. O que eu poderia fazer com ele? Um idiota completo igual a você. E sem perceber, Kim Dong-yeon era pego desprevenido. E se aproximando, ele ao mesmo tempo fala: você só sabe falar, você não passa de outro covarde. E imediatamente ele o acertava em cheio. Kim Dong-yeon então cuspia muito ketchup. E assistindo a tudo isso de longe Park Kwon-min diz: então, está quase acabando. Até agora Kim Dong-yeon estava acabando com a maior parte de nossa equipe. Mas de agora em diante será o contrário. E todas as pessoas que estão juntas do Kim Dong-yeon terão que pagar as consequências da sua estupidez. O grandão de nome Nanho então dizia, está chateado pois o combate já vai acabar sem eles poderem participar. Enquanto isso, o de óculos estava numa situação complicada, aonde ele batia e era golpeado. E Kim Dong-yeon ainda estava sendo macetado pelo Lee Donva. E subitamente, todos voltavam a olhar para ele. Que havia chegado. Park An-jun.